Chega, minha gente, muito bom dia para você. O NE1 está no ar a partir de agora com as notícias da nossa região. Já agradeço, viu, a sua companhia. Bora juntos, com força total, até 1h da tarde. Quer participar com a gente? O QR Code do Canal Globo já está na tela, está liberado. Aponta a câmera do seu celular para ele que está aparecendo. Tem um link, ele te leva para um cadastro, faz esse cadastro, é rápido, fácil, não paga nada e você ainda tem contato com a gente, linha direta, viu? Enquanto você aí está preparando para sugerir a sua reportagem aqui no NE1, eu já vou te contando o nosso cardápio de hoje. Tem um bocado de coisa, entre elas, a Polícia Rodoviária Federal reforçou as fiscalizações nas rodovias. É para garantir a segurança de quem vai pegar a estrada, viajar nesse período de festas. A previsão é de aumento de veículos nas estradas que cortam o estado de agora por diante. E por falar em segurança, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco divulgou hoje como vai ser o policiamento nas cidades que vão fazer festas de Réveillon. A gente te conta tudo ainda nessa edição. Outro assunto de hoje é o cuidado com os olhos. As altas temperaturas podem causar ressecamento e irritação e também outros problemas de saúde. Ninguém quer isso, né? Amanhã, muitas famílias vão se reunir para celebrar o Natal. E compartilhar a ceia é um momento importante. Tem gente que não pode comer de tudo não, porque tem alergia ou intolerância a algum ingrediente. Aí o NE1, esperto que só, foi em busca de opções que podem ser servidas para todo mundo, uma ceia inclusiva, que tal? E o fim do ano traz também várias mudanças, um visual novo e bonito para reencontrar a família, os amigos. Quem trabalha com serviços de beleza está faturando mais e a gente mostra a modalidade que está crescendo por aqui, é o Delivery da Beleza. E a gente também vai conhecer juntos a história de Sara este ano. A cartinha que ela escreveu para o Papai Noel é um pedido muito especial. Tão especial que emocionou e mobilizou uma turma que fez questão de entregar o presente para ela pessoalmente. Tudo isso e muito mais agora no NE1 que está começando. Agora são 11h50. Muito obrigado, bem-vinda, bem-vindo. E muita gente agora está pegando estrada, porque amanhã é véspera de Natal. Para deixar as viagens mais seguras e tranquilas, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização nas estradas. A movimentação nas estradas já está intensa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na BR-232, o fluxo aumenta 40% no fim de ano, de Gravatá, no Agreste, até Petrolina, no sertão do estado. Na BR-101, a quantidade de veículos aumenta até 3 vezes em direção ao litoral sul, com mais de 350 mil veículos passando pela rodovia. Seu Luiz vai pegar a estrada para passar o Natal na Paraíba. Sempre verificar o carro, né? As condições do veículo e sempre olhando, fazendo revisão geral no carro. Precisa andar sempre com cuidado no radar. Para melhorar a segurança nas rodovias federais de Pernambuco, a PRF realiza de hoje até domingo a Operação de Natal. A PRF ela vai estar reforçando as equipes e aumentando também a fiscalização daquelas principais infrações, como a embriaguez ao volante, o excesso de velocidade e também o uso irregular de motocicletas. Bafômetro também? Também estaremos reforçando a fiscalização do bafômetro para evitar que as pessoas bebam e dirijam. A atenção será redobrada perto de Gravatá, Caruaru e Arco Verde e entre Jaboatão e Cabo de Santo Agostinho, trechos onde acontecem mais acidentes. Nas abordagens, a Polícia Rodoviária Federal vai focar na verificação do uso do cinto de segurança, da cadeirinha para crianças e do capacete nos motociclistas. Apesar de obrigatórios, muita gente ainda deixa de usar esses equipamentos que reduzem em cerca de 70% as lesões em caso de acidente. Entre janeiro e novembro deste ano, a PRF emitiu 3.785 autuações pelo não uso do cinto de segurança, sendo 2.233 flagrantes em passageiros e 1.552 em motoristas. A infração é grave,
custa 5 pontos na carteira e multa no valor de R$ 195,23. Durante as abordagens, as equipes estão verificando se todos estão com cinto de segurança, tanto na parte da frente como de trás, e também a cadeirinha e os demais equipamentos para o transporte de crianças. No caso da cadeirinha, até 1 ano de idade, deve ser utilizado o bebê conforto, de costas para o motorista, de 1 a 4 anos a cadeirinha e de 4 a 7 anos e meio o assento de elevação. Se o motorista não fizer uso do equipamento, ele estará cometendo uma infração gravíssima e o veículo ficará retido até providenciar o equipamento. Noêmia vai sair cedinho de casa para evitar trânsito na viagem para Paraíba. 4 horas, 5 horas da manhã, para chegar lá tranquila, sem estresse de engarrafamento. Eu acho que cada um fazendo o seu trabalho dá certo, entendeu? Então, assim, a intensificar realmente a fiscalização, né? Porque tem muitas bebidas, final de ano, né? O povo se excede, né? Então, assim, é ter fiscalização mesmo. A PRF dá dicas para o trânsito seguro. Fundamental que esse motorista faça uma revisão prévia do veículo, verifique os principais itens, que ele esteja bem descansado antes de assumir a direção, verifique também a validade da sua documentação e assumir a direção do veículo, ele deve aumentar a distância em relação aos outros automóveis. Tem que ter segurança nas rodovias, mas também no centro da cidade, nas ruas e avenidas. Bora de trânsito agora. Você está vendo ao vivo imagens da Avenida Conde da Boa Vista, esquina aí com a 7 de setembro, bem no centro da cidade. Um dos corredores mais importantes de ônibus e de carros daqui da capital. Muita gente, a gente vê aí, ó, a movimentação intensa nesse fim de ano, portanto, cuidado, velocidade monitorada, viu? 40 km por hora, não vai passar disso não. Muita atenção a respeito, principalmente às faixas de pedestres, que são muitas na Avenida Conde da Boa Vista. Seguindo aqui com o nosso giro trânsito, agora para você, a Avenida João de Barros, no cruzamento com a Avenida Norte. Aí a gente vê um movimento maior nos carros que seguem, veículos que seguem no sentido Macaxeira. Lado contrário, quem vem para cá, para as bandas de Santo Amaro, o sinal está fechado. Para quem cruza da Encruzilhada para vir para as bandas dos bairros da Zona Norte, como bairro do Espinheiro, Graças também, ó, sinal fechou. Agora as pessoas conseguem atravessar. E aí o movimento de carros e motos fazendo exatamente esse caminho, saindo da Encruzilhada, seguindo para o bairro do Espinheiro, pela Avenida Conselheiro Portela. Outro ponto agora que a gente dá aquela olhadinha para ver como está nesse momento é a Avenida Beberibe, em frente ao Arruda, bem pertinho do campo do Santa Cruz. Um cruzamento também bastante importante. A gente está vendo aí, não está movimentado não, porque o sinal está fechado. Já, quando o sinal abrir, estou até falando um pouquinho mais para que a gente veja aí o vulco-vulco. É carro, é moto, é gente passando também. Agora está tranquilo. Olha só, os carros e as motos partindo, seguindo para cá no sentido Encruzilhada. Gente, seguinte, ainda falando sobre tráfego, centro e trânsito, seguindo do Recife pela BR-101, no sentido litoral norte do estado, você pode ir para as praias de Goiânia, mas pode também entrar em Itapissuma, atravessar a ponte Presidente Getúlio Vargas e aproveitar a ilha de Itamaracá, terra da nossa cirandeira, Dona Lia de Itamaracá. Bora para lá ao vivo, porque Gustavo Ferreira e Christopher Moraes foram para lá logo cedo. Gustavo, uma pergunta para você, porque eu falei muito sobre isso no Bom Dia de hoje. Boa tarde, meu querido, bem-vindo. Vocês pegaram engarrafamento para chegar até Itamaracá, porque teve um acidente em Abreu e Lima, caminho do Recife até a ilha. O mar tá lindo, Gustavo. Bem-vindos. Oi, Gil. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente nesse N1 de terça-feira, 23 de dezembro. O Natal está chegando, o ano está acabando e a gente pegou a estrada e teve essa coincidência, né, do acidente no nosso caminho. Nós saímos do Recife em direção aqui ao litoral norte e ali por volta das 5h30 da manhã houve esse acidente, né, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, na BR-101, na pista sentido Goiânia, né, sentido litoral norte aqui de Pernambuco. Esse acidente, de acordo com a PRF, foi o seguinte: foi um caminhão carregado de tijolos que bateu num ônibus e esse ônibus bateu num carro. Ninguém se machucou, ninguém ficou ferido, foi só o susto, né, da batida. A gente tem inclusive algumas imagens agora para você ver, mas houve um transtorno muito grande ali no trânsito porque o caminhão ficou na pista por algum tempo, tá? Só ali por volta das 11 horas da manhã que a Polícia Rodoviária Federal informou que o caminhão tinha sido retirado da pista e aí sim o tráfego foi liberado. A gente precisou escapar, né? Ali perto do Hospital Miguel Arraes já tinha sinais desse engarrafamento, né, desse acidente. Nós passando de Paulista um pouquinho, nós pegamos um atalho para voltar lá em Cruz de Rebouças, já aqui em Igaraçu, né? Aí pegamos Itapissuma e chegamos à ilha de Itamaracá. E quem fez a mesma coisa que nós, eu, Christopher Moraes, Wellington Pereira,
encontrou esse mar aqui que eu quero que Christopher Moraes mostre para nós. Que coisa linda, minha gente. O tempo, preciso dizer, tá meio instável, tá? Choveu em alguns pontos da região metropolitana durante a madrugada, mas de acordo com os meteorologistas, o resto da terça-feira deve ser de tempo firme ali na região metropolitana. Aqui no litoral norte, nas praias, a temperatura máxima, de acordo com o clima-tempo, deve ser de 30 graus. E o céu segue nublado. O sol, ele não sabe se vem, se vai. A gente tem algumas poucas pessoas ali já aproveitando, inclusive tomando um solzinho, ganhando um bronze nessa terça-feira. Mas tem muitas nuvens no céu, a gente já consegue ver inclusive algumas nuvens que podem ser de chuva no horizonte. Mas nada disso tira a beleza, Juliano, desse mar que, como você disse, eu acho que ninguém precisa falar muita coisa, né? A imagem fala por si. O mar da ilha de Itamaracá é uma das coisas mais lindas que eu já vi nesse estado. A gente está aqui pertinho, inclusive, da Embaixada da Ciranda, né, de Ilha de Itamaracá, esse patrimônio vivo de Pernambuco. Porque daqui a pouquinho a gente trouxe essas informações do trânsito também, do tempo, mas logo mais você vai ver aqui no NE1 um projeto que ajuda a limpar a praia. Ou seja, é consciência ambiental pelo clima, pela natureza, pela preservação desse paraíso que é a Ilha de Itamaracá. Daqui a pouco eu volto, Gil. Essa ilha que é encantada, né, Gustavo? Passou aí para as letras do nosso rei, Reginaldo Rossi também. Tão cantada por Ilha de Itamaracá, está aí a imagem de Iemanjá, saudando esse mar que hoje está um verde bonito, verde esperança, mesmo com o céu cinzento. Olha a cor da água. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro praia. E bora seguir o NE1, porque aí eu estou me empolgando já. Começou o verão, minha gente, e nesse período é importante ter também outros cuidados com os olhos, com a saúde dos olhos. O calor é causa direta de doenças nos olhos, mas você sabia que nos meses mais quentes do ano, algumas queixas relacionadas à visão se tornam mais comuns? Visão embaçada, cansaço e dificuldade de foco são alguns dos exemplos desses problemas que ficam comuns nesse momento. Bora entender melhor com Lília Oliveira qual tipo de cuidado a gente precisa ter. Lília, bom dia, viu? Porque o relógio está virando, agora é boa tarde. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Juliano, para você e para todo mundo que está assistindo o NE1. Nós convidamos o médico oftalmologista Roberto Galvão Filho para falar desses casos mais comuns que costumam chegar no consultório nesse período do ano. Doutor, muito boa tarde. Obrigada por ter vindo. Queria que o senhor falasse das queixas, né? O que o pessoal mais reclama nesse período de calor? Oi, Lilian, muito obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês em casa também. Lembrar que a gente nessa época fica exposto a vento, a sol, água do mar salgada, a água com cloro da piscina, e isso irrita o olho. Então, na maior parte das vezes, as pessoas chegam lá no consultório com o olho vermelho, irritado, coçando, e isso é derivado dessa exposição aguda a essas substâncias, essas intempéries, que nessa época do ano não tem jeito, a gente vai fazer isso mesmo. Quais são os cuidados? Os cuidados básicos são lubrificar o olho, principalmente. A gente lembrar que a exposição à luz solar pode causar problemas imediatos, como as ceratites, mas pode provocar problemas a longo prazo, como as doenças da mácula e como a própria catarata. Então a gente tem que usar um óculos de sol com um protetor ultravioleta, proteção ultravioleta, usar o colírio no lubrificante no dia a dia e assim evitar toda vez que o olho começar a pedir ajuda, tá vermelho, ele está pedindo ajuda, pingar um colíriozinho lubrificante nele. O que seria a ceratite? É como uma conjuntivite? A ceratite é uma irritação da córnea por conta desse vento, do ar-condicionado, da água do mar, da água da piscina. Então irrita e provoca como se fosse machuca a célula da córnea. Então a gente, quando sentir isso, tem que dar uma paradinha, pingar um lubrificante, sai da água, espera um pouquinho, pode até voltar depois. E nesse período de verão, né, de férias, muita gente concentrada no mesmo espaço, aumentam os casos de conjuntivite também? De fato, aqui em Recife a gente tem muito caso de conjuntivite, porque a exposição aumenta. Lembrando que conjuntivite passa através do toque, então é mão a mão, não passa pelo ar. Então você tem que ter cuidado e o segredo para não ter conjuntivite é não pegar nos olhos, não coçar os olhos. Coisa básica que a gente deve fazer e deve lembrar no dia a dia. Doutor, o senhor falou sobre colírio, a importância da gente usar o colírio, né? Qual o colírio adequado, assim, para quem vai na farmácia, pede alguma indicação?
Normalmente o oftalmologista indica o colírio adequado e você já sabe algum que já usou, que o médico já passou, ou que a sua mãe, seu pai já usou. Mas a gente tem que usar colírios com menos conservantes. A gente tem que usar colírios de marca ou que sejam, digamos assim, bons mesmo. Evitar aqueles colírios associados a vasoconstrictor no dia a dia, porque pode provocar outros problemas. Então, colírio lubrificante, de uma forma geral, não tem muito problema, não tem contraindicação de usar. Quem já tem problemas de visão, nesse período tem que redobrar os cuidados, né? Qual a dica assim, que o senhor dá para esse público? Pessoas que já usam colírio cronicamente, como pacientes de glaucoma, já têm um olho mais sensível. E o olho seco, que sofre mais nessa época do ano, ele impede inclusive o efeito do colírio do glaucoma. Então a gente tem que se proteger e usar o lubrificante. Doutor, muito obrigada, viu, pelas informações. Doutor Roberto continua aqui comigo, já já a gente volta para falar sobre, continuar falando da saúde da visão. Então, se você está em casa, convido para mandar suas dúvidas aí para o nosso canal colaborativo. A gente vai falar de cegueira noturna. Se tiver alguma coisa relacionada a isso, manda para a gente. Já já eu vou passar aqui para o doutor Roberto. Juliano. Combinado, Lília. Segura aí, doutor Roberto. Já já tome pergunta aqui no NE1. A seguir, amanhã, muitas famílias vão se reunir para celebrar o Natal. O jantar da ceia é um momento importante, mas nem todo mundo pode comer de tudo. Tem gente que tem alergia ou intolerância a algum ingrediente. Agora existem algumas receitas que podem atender a todas as pessoas e já já a gente passa para você. Quem trabalha com serviços de beleza está faturando mais nesse fim de ano e a gente mostra ainda a modalidade que está crescendo por aqui, é o delivery da beleza. E ainda, nós vamos conhecer a história de Sara, a cartinha que ela escreveu para o Papai Noel. E é um pedido muito especial, tão especial que a gente vai entender por que emocionou a turma do Sambu. O NE1 volta já, acerta o seu relógio com o nosso, 12h04 agora, P15 para você aí na tela da sua televisão. Até já! Estamos de volta com o NE1 para te contar que existia uma época em que receber o diagnóstico de reagente para HIV era praticamente uma sentença de morte. 40 anos depois da explosão de casos no Brasil, aumentou a expectativa de vida para pessoas com vírus da AIDS. Dados da ONG Gestos apontam que quase 9 mil pessoas com 60 anos ou mais vivem com HIV aqui em Pernambuco. O tempo e a pesquisa científica transformaram as dificuldades em possibilidades. Eu, Elias Henrique e Melissa Fernandes preparamos esta reportagem para vocês. A vida de Dona Sueli mudou há 13 anos quando ela descobriu que era reagente para HIV. O começo foi difícil, mas hoje ela diz que segue uma rotina tranquila. Tudo normal. Eu só sei que eu tenho HIV quando eu tomo minha medicação. E por sinal já estou no estágio que é 1 comprimido, 3 em 1. A responsabilidade com a própria saúde foi essencial para ela chegar bem aos 67 anos. Você tem que priorizar, tá certo? As medicações. Se você quiser ter uma vida longa, HIV não mata. O que mata é a doença oportunista e você não saber se cuidar. Com o avanço da ciência, a evolução dos remédios e o atendimento de saúde que está mais humanizado, quem tem HIV está vivendo mais. E essa notícia é muito boa. Há 30 anos surgia o coquetel. Era a junção de vários medicamentos. Tinham pacientes que tomavam 6, outros 12, outros 15. O que determinava a quantidade era o estado de saúde. Era praticamente um dia todinho tomando remédio. E os efeitos colaterais eram enormes. Diarreia muito forte, dor de cabeça, enjoo. Atualmente, a pessoa que tem HIV, mas que segue o tratamento regularmente, toma apenas 1 comprimido por dia, o que garante qualidade de vida. O remédio é oferecido pelo SUS. Ele junta 2 substâncias que agem direto no organismo do paciente. Hoje a gente vive um momento maravilhoso que o paciente, se ele tiver no acompanhamento certinho, se ele estiver vindo para as consultas, fazendo os exames, está tudo direitinho, ele está tomando 1 comprimido ao dia. Isso, para a cabeça do paciente, é uma tranquilidade, é uma evolução muito grande. Hoje a gente vive uma era que a medicação garante uma qualidade de vida e garante uma sobrevida muito boa para o paciente. Segundo a doutora Andresa, o tratamento deixou de ser um ponto final, virou rotina.
Hoje, a perspectiva é vida longa. Então, hoje a gente tem que conversar com o paciente e preparar ele para o envelhecimento, porque hoje a gente considera uma doença crônica. Então, a gente tem que acompanhar, ver as taxas de colesterol, triglicerídeo, glicose, fazer um acompanhamento clínico desse paciente para preparar para uma velhice mais saudável. A vida de muitas pessoas que já foi uma corrida contra o tempo hoje pode ser planejada a longo prazo. Envelhecer com HIV também é um sinal de vitória. Aos 62 anos, com 26 de tratamento e muito respeito com a saúde dele e dos outros, Cândido segue firme. É como se fosse uma pressão alta. A gente controla o vírus dentro do organismo e não se manifesta. O problema maior para a gente que vive com HIV é o estigma e preconceito, que ainda mata muito. Bora agora seguir com prestação de serviço, porque quem tem dívida com o Estado e quer fazer a regularização tem até o dia 26 de dezembro para se inscrever no programa Dívida Zero 2.0. A inscrição pode ser feita pelo portal de atendimento ao contribuinte, que é o atendimento.cefaz.pe.gov.br. O Dívida Zero contempla a regularização de débitos tributários e não tributários gerados até o dia 31 de dezembro de 2024, ano passado, abrangendo aí impostos como ICMS, IPVA, ICD, além de várias taxas estaduais. O programa também permite a negociação de multas e taxas administrativas com redução de juros e multas e também com a possibilidade de um parcelamento de acordo com a natureza do débito. E a gente segue com o assunto de saúde aqui no NE1 porque chegou uma mensagem para a gente pelo Canal Globo e eu vou passar para você agora. Foi Marcos Sampaio que participou com a gente. Tá vendo aí, ó? O QR Code ao lado é exatamente para você mandar sua pergunta, sua dúvida, seu desabafo. Tá valendo. Bora lá. De Marcos foi o seguinte: eu gostaria de sugerir uma entrevista com um especialista em cegueira noturna. Ô Marcos, muito obrigado pela sua sugestão. Te confesso que eu nem ouvi falar essa história de cegueira noturna. E bora de novo chamar a Lília Oliveira, que está com um médico oftalmologista, para falar sobre esse assunto, essa dificuldade de enxergar em ambientes com pouca luz. Cegueira noturna, Lília, doutor, ajuda a gente, ajuda Marcos. Pois é, Juliano, eu, assim como você também, nunca tinha ouvido falar desse termo. Não é uma doença, na verdade é um sintoma, como o doutor estava me explicando. Então vamos passar a bola para ele, que vai falar melhor, né? Então, doutor, o que é isso, essa cegueira noturna? Bom, se você pensar o olho como uma câmera fotográfica, a retina do olho é como se fosse o filme. E essa retina é composta de células que absorvem a luz. Os bastonetes são as células que absorvem a luz quando a iluminação não está muito boa. Qualquer coisa que provoque uma disfunção desses bastonetes provoca uma dificuldade visual à noite. Essa dificuldade pode ser de origem familiar ou congênita, que é um caso mais sério, um caso de difícil tratamento, ou pode ser ocasionado por algum fator externo. Por exemplo, um remédio. A gente fala da isotretinoína ou Roacutan, que usa para acne. Ele interfere no metabolismo do bastonete e o uso dele pode causar, em casos raros, uma cegueira noturna de alguma forma. Por isso que os dermatologistas pedem sempre para o oftalmologista dar uma olhada. Mas outros fatores, como glaucoma, como catarata, por diminuir a incidência da luz que entra dentro do olho, podem provocar algum grau de cegueira noturna. Não tem, assim, é de uma forma mais fácil de tratar, porque basta você tirar a causa daquele problema que a visão volta ao normal, diferente da cegueira noturna genética. Então essa cegueira, ela não é especificamente uma doença, mas um sinal de que uma outra coisa pode estar acontecendo com a saúde da visão? Exatamente, é um sintoma. Então quando você descobre que o paciente está queixando de visão noturna ruim, você tem que parar o paciente e fazer essa investigação, porque o tratamento depende da causa. Óbvio, existem alguns tratamentos para causa genética ou familiar, mas são tratamentos difíceis e a doença é difícil de reverter. Mas, por outro lado, aquela doença que é causada por algum fenômeno externo, basta tirar o fenômeno externo que a visão melhora. E é possível ter uma visão ok, saudável durante o dia e à noite apresentar esse sintoma da cegueira noturna? É bem possível. A maioria das pessoas não percebe isso, às vezes queixam de dificuldade para dirigir à noite.
E aí é que a gente vai descobrir as coisas. Porque quando você está vendo de dia, usam outro tipo de células retinianas, os cones, e esses cones estão funcionando bem e a pessoa enxerga bem, até nítido. Mas quando chega à noite, que seria o uso dos bastonetes, ele não funciona. O que mais pode indicar um sinal da cegueira noturna? O senhor falou do medo de dirigir, né? Tropeços, por exemplo, o que mais? Quando você sai do ambiente claro para o escuro, várias doenças causam isso também. Mas quando você muda de ambiente, você tem uma dificuldade um pouquinho, fica mais lenta a adaptação ao ambiente onde você está. Lógico que outras causas podem provocar esse tipo de sintoma, mas é aí onde entra o oftalmologista para descobrir o que é que está causando e como tratar. E como é o diagnóstico no consultório? Vem a partir desses relatos, há uma análise clínica também? Existem exames, por exemplo, o OCT, a tomografia de coerência óptica, a gente consegue ver diferenças na retina do paciente que mostram que ela está doente, quando é a causa genética. Quando é a causa de fator externo, não, a gente não consegue ver esses defeitos. A forma de início da doença, se é uma forma aguda, a gente normalmente é algum fator que está causando. Se é uma forma mais lenta, é a causa genética. Descobrimos no consultório. Doutor, só para fechar então, quem chegou agora, né, viu que eu já fui direto conversando com o doutor, mas no primeiro bloco a gente falou das dicas em relação ao calor. Só para fechar, queria que o senhor reforçasse o uso do colírio, óculos solar, tudo isso é importante. Importante proteger a vista, a visão é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Usa o óculos, vai para a praia, pode passear à vontade, mas usa um óculos escuro e lubrifica esse olho. Muito obrigada, viu, doutor, pela participação, pelas informações. Roberto Galvão Filho é médico oftalmologista. Juliano, volto contigo. Obrigado, Lília. Obrigado também ao doutor Roberto pela entrevista agora no NE1. O governo do estado abriu hoje mais de 2.500 vagas no programa Mães de Pernambuco. O programa oferece auxílio de R$ 300 por mês para mulheres de baixa renda que recebem o Bolsa Família, que é do governo federal. O benefício é um complemento desse programa do governo federal. Como se inscrever e outros detalhes do programa você encontra no nosso portal, o G1 Pernambuco. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua televisão, que ele te leva a uma reportagem que está completinha de tudo. Minha gente, nessa época do ano, fim de ano, as restrições alimentares são um desafio para quem quer comer algum ingrediente na ceia de Natal. Quem é intolerante à lactose, por exemplo, precisa ficar de olho nas receitas que levam leite. Para os diabéticos, o açúcar tem que ser controlado. Já quem tem doença celíaca deve atentar para os pratos que levam glúten. Aquele cardápio com pão e massas pode fazer muito mal. Mas é difícil resistir a tantas coisas gostosas, né? Por isso, nós fomos em busca de opções para a ceia de Natal gostosas e seguras para quem tem algum tipo de restrição e acompanha agora. É uma delícia atrás da outra e já está chegando a hora de preparar a ceia de Natal e também a do Ano Novo. Mas dentro da família sempre tem alguém com alguma restrição alimentar. Sou pré-diabética, evito doce com açúcar, né? E também tenho problema renal e evito sódio em excesso. Então, minha comida tem que ser balanceada, saudável. A Vitória é intolerante à lactose e no dia a dia ou na ceia natalina, ela gosta bastante de uma coisa. Eu gosto muito de doce, né? Então, assim, bolos, brigadeiros, pudim, por exemplo. Era um alimento que eu gostava muito de consumir, mas acabava não tendo uma boa digestão, né? Mas eu sempre busco me alimentar de uma forma saudável, né? E assim, hoje a gente tem bastante novas escolhas, né? O mercado oferece aí insumos que realmente fazem a diferença e que são de boa qualidade, porque antes tinham receitas que eram sem lactose, né? Mas que não eram tão gostosas, saborosas. E no período de fim de ano a dificuldade aumenta, já que nas mesas das famílias e confraternizações é comum encontrar pratos que levam esses ingredientes. Na intolerância à lactose, por exemplo, o corpo não consegue digerir o açúcar do leite. Já na doença celíaca, o problema é o glúten, presente em alimentos como pães e também as massas. É de essencial importância você prestar atenção aos sintomas que você sente com a alimentação com glúten. Com o acompanhamento nutricional, a gente vai colher as informações das pessoas que sentem esse tipo de sintoma, como por exemplo, dor abdominal, náuseas, flatulências. Então a gente vai fazer esse rastreio da alimentação, o que é a alimentação da pessoa, para identificar um ponto em comum que
vai estar causando esse tipo de sintoma na pessoa, né? Juntamente com o médico. E a pergunta é, dá para deixar todo mundo satisfeito de um jeito prático, barato e um melhor, saudável? A Amanda vai ensinar um prato que sempre está nas ceias, o salpicão. A gente vai fazer uma maionese caseira, tá? Aí como é que a gente faz? Um liquidificador, a gente coloca os ovos cozidos. Quantos? São 6 ovos. Se você quiser fazer uma receita mais reduzida, você bota metade, 3. Limão, eu vou espremer aqui o limãozinho. Alho. Joga inteiro mesmo, que vai bater tudo. E azeite. Azeite é 1 xícara. Vamos batendo e vendo a consistência. Vou colocar aqui sal. Pode colocar temperos também, fica bem a gosto. Bater até ele ficar cremoso. Maionese pronta. E agora a gente vai misturar tudo. Quais são os ingredientes? A gente vai usar frango, esse aqui já está cozido e desfiado. É só colocar o frango na água, cozinhar na panela de pressão ou na tradicional. Depois cozido, agita. Aí ele fica desfiado. Aí vai colocar aqui 500 gramas, mais ou menos. Agora é botar assim, os ingredientes que você ama. Eu vou colocar aqui milho. Aqui coentro. Você pode colocar a folha que você quiser. Cenoura. É bom que esse prato é bem nutritivo. Cebola. Pode ser cebola roxa também. E o que não pode faltar no Natal, né? É uva passa. Quem não gostar não coloca, mas é a cara do Natal. Aqui eu tenho uma batata palha que nada mais é do que batata doce ralada, misturada com cúrcuma e sal. Aí a gente coloca no forno e ele fica assim. Mas eu vou colocar no final, né? Porque pra ele ficar crocante. Então a gente colocou todos os ingredientes aqui na travessa. Aí vai colocar a nossa maionese saudável. Bora lá, vamos misturar. Aí eu vou finalizar um pouquinho mais com uva passa, né? Pra ficar a cara do Natal. E a batata palha. No restaurante da Amanda, em Boa Viagem, nesta época do ano, esse é um dos pratos mais pedidos. Muita gente aproveita também para fazer encomendas e montar a ceia natalina. Muito saudável e barata. Esse prato aqui custa em torno de R$35. Então, e várias pessoas podem consumir, né? De 4 a 6 pessoas consomem tranquilamente aqui o prato. E na ceia natalina também tem aquele momento que a gente come o salgado e dá vontade de comer o doce. Aqui comigo é a Cecília Araújo, ela é doceira, nutricionista também. Cecília, para quem tem intolerância a alguns alimentos, que tem celíaca também, qual a orientação que você traz e dicas de algum docinho que pode comer nessa ceia natalina acessível? Hoje em dia, eu digo que não existe restrição. Hoje em dia, a gente pode criar com tudo. Eu fiz aqui uma torta de limão com ingredientes acessíveis e fáceis de ser preparados, né? E além dessa torta de limão, a gente pode mudar o recheio, pode mudar a cobertura, fazer uma torta de repente de morango, uma torta de abacaxi, quem sabe aí uma torta de maracujá. E os ingredientes para fazer uma torta como essa são fáceis de encontrar e dá para fazer tudo com menos de R$40. Uma receita que é muito versátil além de tudo, né? Porque para cada ingrediente separado a gente tem várias possibilidades e várias combinações. Ô Cecília, e nada melhor do que se alimentar bem, né? A gente Exatamente. sabe o quanto faz mal, principalmente quem tem essas intolerâncias a alimentos, né? E o pessoal, de vez em quando, comete um pecadinho aí, come mesmo sem poder e passa mal. Ter a segurança de comer um alimento que você vai comer é gostoso e não passar mal, eu acho que é o que compensa mais no final. Além dessa torta de limão, tem outras possibilidades de doces, como brigadeiro, panetone. Com atenção aos rótulos e boas escolhas, dá para montar uma ceia com produtos sem lactose e também sem glúten. Assim dá para todo mundo comer bem, de forma saudável e também sem exclusões. Ninguém passa mal, todo mundo come, se confraterniza e aproveita. Agora, 12 horas e 25 minutos, a gente segue direto
para a sede da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco para fazer contato ao vivo com Luna Markman, que traz os detalhes de um plano, de um esquema de segurança para as festas de Réveillon aqui no estado. Luna, boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Juliano, boa tarde para você e a todos. É a Operação Réveillon 2026, que hoje foi anunciada aqui na sede da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, com foco no Recife e região metropolitana. Nossa primeira entrevistada é a delegada Beatriz Leite, que é delegada-geral adjunta da Polícia Civil de Pernambuco. São 100 policiais trabalhando extra nesse período de 27 a 31 de dezembro. Onde esses policiais estarão? Boa tarde. Boa tarde. Esses policiais estarão nos plantões principalmente do Recife e de Jaboatão dos Guararapes, né? Nós teremos um ônibus móvel instalado no Pina e teremos uma delegacia móvel também instalada na praia de Candeias. Além disso, haverá reforço em todos os nossos plantões ordinários que estarão abertos. Só para confirmar, Pina e Candeias ou Pina e Piedade? Pina e Piedade, sim. São delegacias que já existiam ou a senhora, na operação do ano passado, verificou a necessidade de implementar? Não, são delegacias que foram abertas no ano passado e que esse ano serão reabertas novamente. E como é que ficam funcionando as delegacias durante esse período? As delegacias de plantão, elas funcionam também normalmente. Então, a gente aqui, por exemplo, em Recife, nós temos a CEPLANC, que continuará funcionando em regime de plantão, a Delegacia de Boa Viagem, outras delegacias da região metropolitana também estarão abertas. A senhora pediu para a gente reforçar também sobre o alerta celular. Sim, eu quero reforçar com todas as pessoas que antes de saírem de casa, cadastrem os seus aparelhos telefônicos no alerta celular, né? Que façam o cadastro do e-mail, porque se algo acontecer, se perder, se houver algum tipo de ocorrência com esse aparelho, se ele estiver cadastrado, a gente vai poder recuperar e devolver. Que delegada, muito obrigada. Eu gostaria que a senhora trocasse de lugar, por favor, com o coronel Valfredo Curvelo. Ele é diretor-geral de operações do Corpo de Bombeiros aqui de Pernambuco. Gostaria que o senhor falasse sobre a fiscalização que vai ser feita nos dias de festa de Réveillon. Previamente, nós já fizemos as vistorias, fizemos todas as orientações para os promotores das festas seguirem as nossas legislações. A questão de palco, camarote, saída de emergência, quantidade de público, então estão todos cientes, fizemos a prévia já, essas fiscalizações, e estão sendo tomadas todas essas medidas. Rapidamente, sobre proibição de fogos de artifício e banho de mar. Nós orientamos que lá no local da festa é proibido, não se pode utilizar fogos de artifício. Então, quem vai para participar da festa não leve fogos de artifício, No palco, às vezes, utiliza aquele fogo de efeito luminoso, que é um fogo que não causa nenhum problema. Com relação ao banho de mar, também orientamos que as pessoas não entrem no mar. No período noturno, tem uma baixa visibilidade, e os animais marinhos também estão mais ativos, e também a ingestão de bebidas alcoólicas. Então, esses fatores combinados não merecem que o público entre ao mar. Fiquem na beira da praia, molhem os pés, mas não entrem no mar. Muito obrigada pela entrevista. Agora vamos falar, para a gente finalizar, com o coronel João Barros, que é diretor de planejamento operacional da Polícia Militar de Pernambuco. Esse ano teve um incremento, foram 3.200 policiais no ano passado, esse ano 4.538. Por que a necessidade desse incremento e em quais locais? Boa tarde. Boa tarde a todos. A necessidade do incremento se dá, primeiramente, devido ao aumento de dias de festa. Então, o Jaboatão, ano passado, teve apenas 2 dias, esse ano terá 4 dias de festa. E a gente dimensiona o policiamento de acordo com a quantidade de festas e o tipo de atração que terá em cada uma dessas festas. Além disso, esse ano, o governo do estado colocou para as fileiras de corporação 2.300 novos soldados e 150 aspirantes oficial que já estão nas ruas operando. A população já está vendo, que são os nossos laranjinhas, e eles estarão escalando
calados nesses eventos. Ano passado, uma reclamação foi com as filas longas para entrar na área de shows no Réveillon do Recife. Esse ano, a Polícia Militar fez pedidos. Sim, a gente identificou esse problema, né, e solicitamos à organização do evento que aumentasse a capacidade de entrada do público no evento. Eles dobraram essa capacidade e a gente espera que esse ano não tenha fila. Lembrando que todos passam por uma revista para entrar na arena, né, e também há uma previsão de revista reversa, na saída também. Então, a gente, com isso, leva a tranquilidade ao público que está ali dentro, né, de que ninguém adentrará com arma de fogo, nem com faca ali naquele local. Outra questão é porque tem gente que vai de carro e reclama muito de flanelinha ali, né? Que gosta de reservar vaga. Como é que fica isso? Isso. Logo cedo, uma equipe da Polícia Militar, juntamente com a CTTU e a Secretaria de Controle Urbano, estará circulando nessas ruas, inibindo a ação desses flanelinhas. Será terminantemente proibido guardar qualquer tipo de espaço em via pública para vender quando estiver próximo ao show. Agora, a gente recomenda que a população não se dirija ao evento com seus veículos. Primeiramente, porque estará proibido o estacionamento de veículo na Avenida Boa Viagem, na Navegantes, na Domingos Ferreira, e em todos esses locais próximos ao evento. Então, a melhor forma de chegar e sair do evento é utilizando o Expresso Réveillon, que sai de 4 shopping centers na cidade: Shopping Recife, Shopping Rio Mar, Tacaruna e Shopping Plaza. Então, esse transporte é o que deixa o cidadão mais próximo da arena possível. Então, ele consegue desembarcar próximo, com segurança, porque teremos policiamento no local de embarque e desembarque, e também consegue embarcar. Logicamente que cada folião tem sua estratégia. O cidadão ele precisa entender que quando ele sai no final do show, no último show, saindo todo mundo ao mesmo tempo, haverá um tempo ali de embarque e desembarque nesses ônibus, né? Então ele precisa ter um pouco de paciência, 30 a 40 minutos para o sistema do transporte metropolitano conseguir escoar todo esse público. Mas a gente vai estar com o policiamento ali organizando. Pedimos que não tentem abordar o ônibus na Herculano Bandeira, como ano passado a gente viu pessoas correndo, se arriscando no meio do trânsito, tentando embarcar no ônibus no meio da avenida. A gente impediu que isso acontecesse. As pessoas têm que ficar ali no ponto de ônibus, esperando sua vez de entrar nos coletivos. A gente falou sobre Recife e Jaboatão, mas há também planejamento para Olinda e Pojuca, que também tem muita festa por lá? Sim, Pojuca, Olinda, Itamaracá. Teremos Réveillon nesses municípios e também teremos reforço de policiamento nesses locais. Estaremos ali postados, teremos também na Lagoa do Araçá, no Ibura, no Morro da Conceição, em Jaboatão Velho. Então teremos efetivo de policiamento em todos esses locais. A população pode ficar tranquila, 2025, 2026, a Polícia Militar está sempre junto com ela. Ok, Coronel Barros, muito obrigado pelas informações. Juliano, com você no estúdio. Obrigado, Luna. Que 2026 chegue tranquilo para todo mundo. E a gente segue o NE1 agora com imagens ao vivo de Elvis Lopes. Ele segue aí pelo bairro do Recife, mostrando pra gente já aí, ó, os casarões que caracterizam essa paisagem bonita. Hoje e amanhã, em quinta-feira, tem desvios no trânsito nessa área por causa das apresentações do baile do Menino Deus, que acontecem um pouco mais à frente, onde Elvis está seguindo agora lá na Praça do Marco Zero. Nos 3 dias de evento, a CTTU vai fazer bloqueios na Avenida Marquês de Olinda, exatamente ao lado, nessa paralela por onde Elvis passa, e também na Alfredo Lisboa, que é a avenida que passa aí, que corta o Marco Zero. Os bloqueios começam às 6 da noite e duram até o encerramento de cada apresentação. Os agentes de trânsito vão estar no local para orientar as pessoas, motoristas, motociclistas. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a turma da CTTU pelo telefone 0800 081 1078. Esse telefone aí funciona 24 horas por dia e a ligação é de graça. Elvis agora passa pelo Cais do Sertão e segue no sentido Olinda. Eita, que é cada vez mais comum os serviços serem prestados na casa dos clientes. Comodidade, conforto, vantagens que fazem o atendimento delivery só crescer, pipocar. Nessa época do ano, o trabalho mais que dobra para cabeleireiros, maquiadores, podólogos chamou, a turma chega. Logo cedo, antes das 8 da manhã, a equipe de profissionais da beleza chega ao apartamento de Adriana. Tem cabeleireira, maquiadora e podóloga. O salão é montado e mãe e filha se preparam para as festas de fim de ano. Elas têm uma agenda de formaturas e confraternizações. A cabeleireira Maria Porfírio lava o cabelo de Maria Luísa. Sim, inclusive
um lavabo foi montado aqui. Depois, ela faz a escova para deixar o cabelo finalizado. O agendamento, ele passa todas as informações para a gente e aí a gente já leva tudo. Porque aí, se a cliente quiser acrescentar qualquer outro tipo de serviço, a gente já tem ali naquele momento. Não precisa se deslocar novamente para poder trazer para ela. É tudo muito prático e rápido. Maria Luísa quase não sai mais de casa para se arrumar para as festas. Eu prefiro fazer isso em casa, além do conforto, né, que é muito melhor. E também tá fazendo isso com minha mãe, né, porque além de a gente trabalhar juntas, além de estar fazendo esse momento juntos, é muito melhor. A mãe dela também aproveita o salão montado no apartamento. Fez maquiagem e cuidou da saúde dos pés. Eu prefiro sempre fazer em casa, né, porque eu acho que é muito mais prático. E o corre-corre do dia a dia, da vida, então faz com que eu gaste menos tempo e eu consiga até fazer alguma coisa que eu precise na minha própria casa, entendeu? Então o conforto, para mim, não tem preço, né? E isso já paga tudo. Todo serviço tem seu tempo, né? Então, quando monta aquele grupo num ambiente só, é muito mais fácil de se trabalhar. Muita formatura, muita debutante também. Então, esse período de final de ano, período de carnaval, são o período que mais cresce em demanda de maquiagem e penteado. Fabiana é a podóloga e disse que está acostumada a essa rotina. Atende a maioria dos clientes em casa. A gente também trabalha com pessoas, né, diabéticas, acamadas, entendeu? Inclusive ontem eu atendi 3 pessoas de uma família só, entendeu? Pessoas idosas. Tatiane é a dona da empresa que oferece, vamos dizer assim, o delivery de maquiagem. A empresa surgiu e cresceu na época da pandemia de Covid. Ela disse que agora quer empregar outros funcionários para atender clientes corporativos. As empresas vêm entendendo cada vez mais a importância de levar o bem-estar para dentro do seu time. Isso eleva muito o valor percebido, o cuidado, as pessoas se sentem cuidadas. O tratamento de beleza em casa também é oferecido por profissionais independentes, que conquistaram nos salões de beleza muitas clientes. Samara, por exemplo, atendeu Maria Eduarda, no bairro dos Aflitos, também no Recife. Com sua maleta de maquiagem, ela faz uma transformação na cliente que virou amiga. Neste mês de dezembro, Samara disse que os pedidos duplicam por causa das festas. São mais de 50 mulheres que chamam Samara para fazer maquiagem e escova. É um conforto para o cliente. Também é para mim, porque a gente está num ambiente familiar, é um ambiente íntimo, então fica bem descontraída, as clientes ficam mais leves, ficam mais à vontade, então a produção sai muito melhor, né? Samara se emociona quando fala da família de Eduarda, uma cliente especial para ela. Samara teve filho há 3 meses e precisou de uma ajuda. A mãe dela é enfermeira, ela trabalha com amamentação, então foi sobre isso que ela me ajudou nessa parte da amamentação com o meu bebê. Ela foi maravilhosa comigo, ela me salvou literalmente na parte da amamentação. Maria Eduarda também considera Samara uma das melhores amigas, sem falar também da admiração pelo esforço e o crescimento profissional da maquiadora. É uma profissional, uma pessoa que eu conheci como profissional, se tornou amiga, né? E hoje é família. Minha gente, o cuidado com o meio ambiente deve fazer parte da rotina de todo mundo o ano todo. Tem muita gente que age assim, viu? Bora fazer contato de novo com o Gustavo Ferreira. Ele está desde cedo em Itamaracá, acompanhando o último mutirão de limpeza do ano das praias da ilha. E toda essa movimentação que o Gustavo vai mostrar para a gente agora faz parte de um grupo, os Amantes da Ilha, que se reúnem há 11 anos para falar sobre educação ambiental, para limpar tudo isso, esse paraíso que é da gente, litoral norte do estado. Chega, Gustavo. Ô Juliano, estamos de volta. Preciso te dizer que tá batendo, sabe aquele ventinho gostoso pós-chuva na praia? Aquele ventinho até frio, arriscaria dizer. Mas ó, a previsão da APAC, inclusive, saiu agora há pouco para todo o litoral norte durante a semana, é de chuva, tá? Pelo menos chuva fraca. Amanhã deve ser fraca a moderada. Acabou de chover agora há pouquinho e a gente voltou aqui para a praia de Jaguaribe, na areia, porque é aqui que esse grupo todo, os Amantes da Ilha, se reúnem para fazer esse que é hoje o último mutirão do ano, mutirão de limpeza da praia. E aí a gente consegue observar que tem
homens, mulheres, adultos, crianças, idosos. É um trabalho que já existe, como você disse, Juliano, há 11 anos. E ele começou, né, Elinalva, com um trabalho muito pequenininho, com a sua força de vontade, chegando na areia com os sacos, juntando alguns amigos. Hoje já são 100 pessoas, tem gente aqui até de outra cidade, né? Elinalva, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Gustavo, e a todos aí ouvintes, né? Estamos aqui com o amante da ilha de Roraima. Nossa, tem gente de outros estados até. Roraima, tá aqui, ó. Então, a gente tem esse amor pela ilha, limpando as praias, isso é fundamental. E aí, ó, eu vi que vocês conseguem muita força de vontade, tem criança ajudando, e estão ajudando mesmo, tá? Porque estão recolhendo tudo que é plástico, e plástico a gente sabe que é um risco para o meio ambiente, né? Deixa eu perguntar aqui pro senhor que está fazendo essa força toda com esse negócio aqui, que eu nem sei como é que chama isso aqui. Boa tarde. Boa tarde. Isso aqui é um trabalho que a gente faz coletivo, para ecopeneira, né? E aí, agora, a gente começou o trabalho agora há pouco para mostrar, né? Tem pouquinha coisa, mas tem dia que tá cheio de sujeira. Justamente, e a gente vai recolhendo e colocando nos plásticos, para poder reaproveitar. E é isso, se toda a região metropolitana alguém fizer a sua parte como os amantes da ilha, aí o mundo viveria muito bem melhor, né? Esse é um trabalho, eu quero voltar a falar com você, muito obrigado, viu? É um trabalho totalmente voluntário, né, Elinalva? Voluntário, com muito amor. E temos pessoas da Itália, Portugal, esse veio de Roraima. Hoje, né, por coincidência... Deixa eu aproveitar e falar com você, então, você fez uma viagem, como é seu nome? Boa tarde. Saulo. Saulo, você veio de Roraima, lá da Amazônia. Fala um pouco para mim agora, para a gente encerrar a nossa participação. Qual é o sentimento de poder ajudar, um pouquinho que seja? Eu já tinha visto a reportagem a respeito, né? E, poxa, quando eu vi que eu estava aqui e ia ter esse evento, eu não queria perder, porque né, a gente sentia um pouco como resgatar um pouco o que a natureza tem para oferecer, né? Isso não tem preço. Uma paisagem dessa, um cenário desse, e a gente poder dar essa lição, assim, né? Dar esse resgate ao cuidado com essa natureza. É assim que muda, né? O mundo, fazendo um pouquinho, cada um a sua parte. Parabéns para vocês pelo trabalho. Feliz Natal, feliz Ano Novo. A gente fica por aqui na ilha de Itamaracá mostrando esse trabalho tão bonito, né? Que é preservar o meio ambiente nesse paraíso que faz parte do mundo que é um só. Juliano, volto com você. Um só e é nosso, é de todo mundo. Valeu, parabéns aí pela iniciativa. Que seja espelho para muitas outras no ano que vem também. Agora, reta final do ano, a Orquestra Criança Cidadã, né, que realiza edições de um bazar solidário, a ONG que atende crianças de toda a região metropolitana. Os itens do bazar têm preços atrativos. O bazar da Orquestra Criança Cidadã entra na reta final com descontos em todos os produtos. É a fase de queima de estoque, com 15% de desconto, exceto para celulares, que custam a partir de R$ 372. Uma oportunidade para quem quer economizar e, ao mesmo tempo, fazer o bem. E tem de tudo um pouco: roupas, calçados, mochilas adultas e infantis, ursos de pelúcia, perfumes e produtos de beleza. Na área de eletrônicos, o público encontra fones de ouvido, cartão de memória, tablets e projetores. O bazar também reúne acessórios automotivos, itens de barbearia, materiais de pesca, itens de construção e conjunto de panelas. Uma variedade que atende diferentes perfis e necessidades em um único espaço. Ana Rebeca é uma das atendidas por um dos projetos da orquestra. Hoje está como voluntária com outros colegas no bazar. Muito bom ajudar, muito bom estar envolvido. É uma causa boa, uma causa que vai ter funcionalidade, e é muito gratificante estar aqui ajudando. É algo que envolve todo mundo, tanto de aluno a funcionário, as pessoas externas, os pais responsáveis. É um projeto que é muito importante. Eu digo assim, é a luz no fim do túnel para uma pessoa que está sem esperança. O bazar da Orquestra Criança Cidadã funciona hoje até às 5h30 da tarde e amanhã até ao meio-dia. Quem passa por aqui encontra muita opção para presentear a pessoa querida neste Natal. Tem gente, inclusive, aproveitando os descontos para garantir os presentes de Natal e sair com a sensação de missão cumprida. Dona Nádia é uma dessas pessoas. Eu vim atrás de celular, porque o meu celular está com defeito. E quando eu vi a propaganda do bazar,
com esse sentido beneficente, eu resolvi vir aqui conferir os preços. O bazar acontece na sede da Orquestra Criança Cidadã, que fica dentro do quartel do Exército, no Cabanga. Todo o dinheiro arrecadado com o bazar é destinado à manutenção e ao fortalecimento dos projetos socioculturais da orquestra, que promove a formação musical e cidadã de crianças e jovens. Nós recebemos essas mercadorias da Receita Federal e estamos a vendê-las para que o valor apurado sirva para o pagamento das despesas dos Concertos pela Paz, que é esse projeto que a Orquestra Criança Cidadã tem, e este ano levou essa música, esse conceito para a Coreia do Sul, para o Japão e também ao Vaticano. Consumo consciente, preço baixo e solidariedade. Na reta final, o bazar se consolida como uma boa opção para quem pensa no presente de hoje e no futuro de amanhã. É de fundamental importância que as pessoas compreendam que, ao adquirir um produto aqui do bazar da Orquestra Criança Cidadã, está contribuindo para uma causa nobre e, ao mesmo tempo, está adquirindo produtos de primeira qualidade por um preço bem baixinho, Diogo. Isso é fundamental. Você vai ver no JH de hoje o movimento nas rodoviárias do país. Kovalik, boa tarde. Olá, daqui a pouco no Jornal Hoje tem muita gente ainda na correria das compras de última hora. O JH mostra o movimento em algumas fronteiras do Brasil que se tornam um destino turístico nesta época do ano, porque muitos consumidores buscam presentes importados com preços competitivos nos nossos países vizinhos. E tem muita gente saindo para viajar. Somente em São Paulo, os 3 terminais rodoviários recebem mais de 1 milhão de passageiros. E o primeiro voo comercial de um foguete lançado do Brasil durou menos de 1 minuto. O foguete, lançado da base de Alcântara, do Maranhão, explodiu logo depois do lançamento. A Força Aérea e a empresa coreana, fabricante do equipamento, investigam as causas. E já tem criança ganhando presente de Papai Noel. Em 4 comunidades de São Paulo, mais de 4.000 crianças receberam brinquedos hoje numa ação organizada por uma ONG. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. A seguir, se prepara para se emocionar com a história de Sara. Ela escreveu uma cartinha para Papai Noel com um pedido especial. E os ajudantes dele, ou melhor, os socorristas do SAMU, se emocionaram muito. Espera que é só um instante. Até já. Cata. O assunto agora é solidariedade. Que tal ajudar o Natal das Crianças da Várzea? O projeto Transformar arrecada brinquedos para serem doados para a turminha da comunidade 21 de abril. Lília Oliveira volta ao vivo e conta pra gente como a gente pode participar. Oi, Lília. Oi, Juliano. A gente está na casa da idealizadora do projeto Transformação, é um projeto social, e aqui, ó, vocês já estão vendo os presentes que serão distribuídos para as crianças da comunidade 21 de abril. Mas o projeto ainda está recebendo doações, a festinha vai ser na sexta-feira, né, Ellen? Ellen Faye, que é a idealizadora do projeto. Me conta um pouquinho como é que o projeto surgiu lá em 2018, né? E o que vocês estão precisando agora? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde. É um prazer para nós ter vocês conosco e irradiar um pouquinho desse espírito de Natal. O projeto nasceu em 2018, com o propósito de transformar vidas, né? E essa transformação não se limita a alguma coisa específica, alguma ação específica. E esse Natal, a gente tem uma ação, que a gente tem Adote uma Cartinha, né? Todas as crianças da comunidade, elas escrevem a cartinha do seu desejo e a gente corre atrás de padrinhos. A festinha ia ser hoje, mas a gente não conseguiu ainda padrinhar todas as cartas, mas a gente está correndo atrás e próxima sexta-feira vai ser uma festa linda. E você pode fazer a diferença, porque o espírito do Natal não precisa ser só nesse momento. A gente pode irradiar, né, esse espírito natalino, trazendo humildade, desprendimento. Porque quando a gente se desprende de algumas coisas, a gente consegue transformar. E esse é o nosso desejo. A gente pede a Deus diariamente
para que ele nos use, para a gente ser instrumento e a gente conseguir impactar as vidas. E com esse impacto, a gente mostrar que não precisa aceitar aquela realidade, mas que eles podem ir muito além. E eu acredito, e tem muita gente que acredita. E esse é o reflexo, olha os presentes. Parabéns pelo projeto, viu, Ellen? Pela iniciativa, a gente vê aqui vários presentes. As cartinhas estão coladas ali na frente, os presentes embalados, tudo muito lindo, muito carinhoso. Então, para a gente fechar, como é que faz para ajudar? Quem quiser doar ainda brinquedos, apadrinhar uma cartinha, como é que faz? Olha, você pode entrar em contato com o nosso telefone, o 98672-2279, entrar no nosso Instagram, Projeto Transformação, porque a gente se preocupou com os presentes, mas a gente precisa preparar uma festa e a gente conta com vocês. Ellen, muito obrigada, viu? Tomara que essa rede do bem aí se multiplique, né? E quem está assistindo fique sensibilizado e realmente consiga ajudar o projeto a bater a meta, né? A gente vê que tem muitos presentes aqui, mas ainda faltam algumas cartinhas, então as crianças estão ansiosas esperando. Muito obrigada, boa sorte, Juliano. Obrigado, Lília, obrigado, Ellen. Que imagem bonita. O povo vai ajudar, eu tenho certeza nisso também, acredito. Nessa época do ano, os sonhos parecem que ficam mais fortes, né? Sei lá, é diferente. Vê só essa história. Sara tem 13 anos e fez um pedido especial ao Papai Noel. E como é que ela emocionou uma turma que todo dia encara vários desafios pelo caminho? Uma carta escrita com sinceridade e esperança. Bom dia, Papai Noel. Me chamo Sara, tenho 13 anos. Eu estou escrevendo essa carta que você possa me dar uma cesta básica. Eu obedeci na escola, Papai Noel. Além do Papai Noel, uma equipe que trabalha salvando vidas escutou o pedido de Sara. O SAMU Solidário entrou em ação. O projeto, que existe há 15 anos, arrecadou este ano mais de 3.000 brinquedos e distribuiu para 15 instituições sociais. Mas o presente de Natal de Sara veio de um jeito especial. A carta de Sara foi a única que chegou nas mãos da equipe do SAMU, porque ela foi entregue pessoalmente. Sara e o pai dela, seu Luciano, foram até a sede do SAMU para fazer esse pedido de Natal. E essa carta sensibilizou muito as equipes do SAMU. É por isso que a gente está aqui, em Maranguape 1, Paulista, onde mora Sara e o pai dela. A equipe do SAMU Solidário veio para fazer uma entrega especial. A gente está aqui com o Dr. Leonardo Gomes, que é coordenador geral do SAMU Metropolitano. Também Rosane, né, que ela já está à frente do projeto, que tem 15 anos, do SAMU Solidário. A cartinha está na sua mão, né, doutor Léo? Explica para a gente como vocês receberam esse pedido de Sara. Natália, foi muito emocionante. A gente, na campanha, 15 anos, né, sempre entregando para instituições parceiras. E esse ano uma cartinha chegou para a gente lá na sede do SAMU. Um pedido de uma menina de 13 anos, né, a Sara, e era especial, que nos tocou porque ela pediu alimentação. Né? Uma criança de 13 anos geralmente pede brinquedo, e a gente resolveu vir aqui hoje com a nossa equipe, trazer, né, os brinquedos que a gente conseguiu juntar e também cestas básicas para atender o pedido dela, que o Papai Noel está obedecendo o que ela pediu. Foi muito emocionante mesmo. Fátima Rosane, né? Você foi a primeira pessoa a pegar a carta, como é que foi? Qual foi o sentimento quando vocês conversaram sobre isso? Então, quando a gente recebeu a cartinha, né, chegou na nossa recepção, e ao chegar na diretoria, chamou muita atenção da gente. E estamos trazendo hoje todas as doações, né, que a gente conseguiu para essa família, e a gente quer trazer alegria, a gente veio pessoalmente fazer isso. Conhece essa carta? Foi minha filha. Ela que escreveu? Ela tá onde agora? Tá em casa. Ela tá sabendo que tá chegando? Tá, ela não dormiu de noite. É uma emoção, né? Pra mim, pra minha filha e pra minha comunidade. O senhor foi lá com ela entregar a cartinha, não foi? Pô, inclusive, eu não sei nem ler nem escrever, me perdi na cidade, que a cidade tá muito diferente. E ela se aperreando querendo água, sem dinheiro pra comprar. Mas, graças a Deus, eu achei. A gente se conhece, né? Conhece. O senhor é um personagem importante de um calendário do NE1.
Mas a gente está muito feliz de estar aqui com o SAMU, né? Nessa energia de Natal, né? De solidariedade. E também eu estou lutando sobre esse beco aqui para ter um acesso melhor para a comunidade, né? Vamos lá então, lá em Sara. Na Rua 44, que seu Luciano luta há anos para ser calçada, a equipe do SAMU seguiu com as mãos cheias de presentes e alegria por realizar um sonho de Natal. Sara recebeu todo mundo com muita empolgação. Bom, sou Leonardo. Você sabe quem escreveu essa carta aqui? Sim. Quem foi? Eu. Você pediu o que pra gente? Cesta básica. Foi? Pois a gente veio trazer pra você aqui hoje, além da cesta básica, um carinho, um abraço e trazer presente, que você disse pro Papai Noel que você se comportou, não foi? Foi. Então pronto, você vai ganhar agora um bocado de coisa do SAMU. Obrigada. Um abraço. Merece. O presente tá aqui. Obrigada. Como foi a ideia de fazer a carta? Foi assim, eu falei assim, pai, eu tô vendo que o SAMU tá dando um presente do Natal para as crianças, eu vou fazer uma cartinha para ele. Aí eu fui na cidade e a gente foi. E demos a cartinha. Você quis entregar pessoalmente? Sim. E Sara ganhou um bocado de coisa mesmo. Os braços ficaram cheios de presentes e o sorriso não saiu do rosto. Obrigado, eu agradeço. Estou muito feliz. Os vizinhos, todos que amam demais a garota, ficaram emocionados com a surpresa. Ela pediu que realmente ela sente aquela necessidade e não pensando só nela, pensando na irmã e no pai. Então isso foi o que me admirou muito nela, a coragem dela. Porque as crianças por aí, elas querem brinquedos. Ela pensou na família, na irmã, no pai. Até nos cachorrinhos dela ela pensa, que eu acho muito lindo esse amor dela. Eu estou muito feliz de ganhar essa cesta toda, eu não imaginaria. Ontem eu estava toda hora, estou muito feliz com o Papai Noel. Estou muito feliz e chegou. A gente sempre fala que todos os anos a gente entregou presentes para pessoas que são anônimas. Muitas crianças a gente não conhece. Esse ano se materializou em Sara. Então acho que o nosso propósito chegou, né? Acho que a gente consegue fazer um Natal diferente para uma família, não vai ser só para ela, né? E que venham mais natais do SAMU Solidário, que a gente possa ajudar mais crianças. E tem um dedinho de todo mundo que ajudou, né? Que mandou os presentes. É importante, a gente precisa agradecer inclusive a vocês que divulgaram a nossa campanha. É uma campanha que é feita por várias mãos, muitas pessoas, toda a minha equipe, a equipe do SAMU, ela se envolve. Você veja que hoje vê todo mundo, está todo mundo super emocionado, porque de fato a gente não tem ideia, né? A gente, quando a gente ajuda, eu sempre falo, custa muito pouco ajudar quem precisa muito, né? E essa lembrança de Natal vai ficar sempre guardada no coração generoso de Sara. Eu estou muito feliz. Obrigada por carinho todo que você fez por mim. Eu não imaginaria que ia vir esse pessoal todo. Eu pensei que ia vir uma pessoa assim, 1, 2, 3, mas eu fiquei muito feliz. Muito obrigada a todos. Eu agradeço muito. Eita, Feliz Natal, Sara. Feliz Natal também para a turma do SAMU. 1h01, a gente está terminando aqui o NE1 de hoje, mas vamos terminar com essa informação do tempo. Dá só uma olhada aqui nessa imagem ao vivo, viu? Ó, Zona Sul lá no fundo tá preto, cinza, céu nublado, mas a nossa câmera ela dá uma rodadinha, e a gente vai chegar no outro lado. Dá só uma olhada, passou por Recife, ó linda como tá. Ensolarada, 30 graus agora na região metropolitana. Tá calor, viu? Protetor solar e muita água. Boa tarde para você. O NE1 volta amanhã depois do Mais Você.